Fala fiel, beleza? Fagner foi em um programa e falou sobre tudo que não sabemos sobre o Timão. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. De todas as suas marcas que a gente vai falar no decorrer do programa, eu acho que a obrigatória para começar a falar é o número de jogos depois do jogo contra o São Bernardo, 486 partidas. De qual você se orgulha mais e qual foi a mais difícil alcançar? Obrigado pelo papo. Bom, primeiro, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. É difícil enumerar assim qual partida. Acho que a mais emblemática, assim, acho que foi em 2018, quando a gente foi campeão paulista na casa do nosso maior rival, né? Acho que essa, para mim, de um time desacreditado, que perde o primeiro jogo da final em casa e todo mundo dando como certo já a vitória do Palmeiras. E a gente consegue lá nos pênaltis ser campeão. Foi a mais saborosa? Eu acho, não digo saborosa, mas acho que foi a mais marcante, assim, por ser um clássico. Você conquistar o título na casa do seu adversário, né, do seu rival, né, e da maneira como foi, de um time desacreditado. Então aquela ali pra mim acho que foi bem emblemática, assim, eu carrego assim. Aproveitando, naquela ocasião, você foi pro estádio acreditando ou não? Cara, naquele dia ali teve umas coisas assim que me marcaram bastante. Eu acompanho bastante NBA, assim, e curiosamente apareceu uma postagem da mulher do Gordon Hayward, que estava no Boston na época, e ele teve uma lesão séria de tornozelo, se eu não me engano, e ela postou um versículo bíblico. E aquilo me chamou a atenção, e eu fui procurar para ver qual que era aquele versículo. E aí o versículo dizia, para Deus nada é impossível. E aquilo ali me marcou, eu falei, hoje a gente não perde. E aí Por ter aparecido ali na tua timeline. Foi muito aleatório, assim. E aí, tinha muito a ver com o momento. Tinha muito a ver com o momento. E aí, a gente indo pro estádio, logo no começo do jogo a gente faz 1-0, e aí o jogo do jeito que se desenrolou, e aí vai pros pênaltis, o Cássio brilha, a gente ganha e foi só festa. Esse jogo teve uma peculiaridade que o pessoal do staff do Corinthians envelopou todo o vestiário de visitante do Allianz Parque com coisas do Corinthians, né? O pessoal do Palmeiras ficou assim, revoltado, mas para que a hora que eles chegassem para dentro do vestiário, ele tivesse com a cara do Corinthians para que eles se sentissem mais em casa. Fagner, como é que você lidou com um pênalti perdido contra o Flamengo na final da Copa do Brasil? Nos seus pés, o Corinthians poderia ter saído campeão do Maracanã em uma temporada com tantas dificuldades, até as que a gente não sabe, que certamente vocês guardam com vocês, contra esse Flamengo, o Corinthians voltando a brigar por um título importante depois de algum tempo. Como é que você lidou com esse momento? Péssimo. Palavra para se resumir, péssimo. Uma noite que você não dorme, que você fica pensando por que eu não bati assim, por que eu não fiz diferente. Literalmente fui cochilar um pouquinho, 7 e pouco da manhã. Fiquei a noite inteira acordada e você fica, putz, por que eu não fiz, por que eu não bati assim, por que eu não bati, poderia ter feito, mas não volta. Infelizmente é um tempo que se eu pudesse voltar, seria aquele pênalti. Mas infelizmente, acho que a carreira de um cara vencedor, ela se faz por esses momentos difíceis também, né? Eu acho que você tem que saber dar a volta por cima, você tem que saber remoer aquilo ali, 1-2 dias que você fica ruim, fica mal, aquilo te faz mal, mas ao mesmo tempo você tem que falar assim, passou. Porque se eu não pensar assim, o próximo jogo eu vou mal, o próximo eu vou mal, e aí você vai cada vez pior. Pudesse voltar no tempo, como é que você bateria aquele pênalti? Cruzado, talvez, chapado, talvez. Agora, acho que é importante da gente comparar, acho que faz parte, inclusive do nosso trabalho aqui, qual é pra você a... Fala fiel, beleza? Falou sobre tudo, foi em um programa e falou sobre tudo que não sabemos sobre o Timão. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. De todas as suas marcas que a gente vai falar no decorrer do programa, eu acho que a obrigatória para começar a falar é o número de jogos depois do jogo contra o São Bernardo, 486 partidas. De qual você se orgulha mais e qual foi a mais difícil alcançar? Obrigado pelo papo. Bom, primeiro, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. É difícil enumerar assim qual partida. Acho que a mais emblemática, assim, acho que foi em 2018, quando a gente foi campeão paulista na casa do nosso maior rival, né? Acho que essa, para mim, de um time desacreditado, que perde o primeiro jogo da final em casa e todo mundo dando como certo já a vitória do Palmeiras.
né? E a gente consegue lá nos pênaltis ser campeão. Foi mais saborosa? Eu acho, não digo saborosa, mas acho que foi a mais marcante, assim, por ser um clássico, você conquistar o título na casa do seu adversário, né, do seu rival, né, e da maneira como foi, de um time desacreditado. Então aquela ali, pra mim, acho que foi bem emblemática, assim, e eu carrego, assim. Aproveitando, naquela ocasião, você foi pro estádio acreditando ou não? Cara, naquele dia ali, teve umas coisas, assim, que me marcaram bastante. Eu acompanho bastante NBA, assim, e curiosamente apareceu uma postagem da mulher do Gordon Hayward, que estava no Boston na época, e ele teve uma lesão séria de tornozelo, se eu não me engano, e ela postou um versículo bíblico. E aquilo me chamou a atenção, e eu fui procurar para ver qual que era aquele versículo. E aí o versículo dizia, para Deus nada é impossível. E aquilo ali me marcou, eu falei, hoje a gente não perde. E aí Por ter aparecido ali na tua timeline. Foi muito aleatório, assim. E aí, tinha muito a ver com o momento. Tinha muito a ver com o momento. E aí, a gente indo pro estádio, logo no começo do jogo a gente faz 1-0, e aí o jogo do jeito que se desenrolou, e aí vai pros pênaltis, o Cássio brilha, a gente ganha e foi só festa. Esse jogo teve uma peculiaridade que o pessoal do staff do Corinthians envelopou todo o vestiário de visitante do Allianz Parque